Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é como a esquerda manipula a mente das pessoas. Antes de começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Indiquem também o canal às outras pessoas. Vamos lá. Tudo que nós estamos passando hoje, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, foi milimetricamente planejado pelo sistema maçônico, que é quem comanda essa entidade abstrata chamada esquerda. Tudo foi elaborado utilizando-se de filosofias, ideologias e obras literárias produzidas por filósofos, escritores, cientistas políticos, sociólogos, psicólogos e demais agentes culturais que foram financiados pela elite comunista e globalista através das universidades para transformar o mundo em uma única nação, comandada por um governo comunista mundial. Essa transformação da sociedade foi se dando aos poucos, no melhor estilo gramsciano e fabiano. Não foram apenas as universidades que formavam esses intelectuais de esquerda. A antiga KGB soviética também trabalhou para isso. Essa antiga KGB ela trabalhou principalmente na modificação da mentalidade do Ocidente. Ela também formou seus próprios agentes que se infiltraram nos meios artísticos e culturais com o fim de subvertê-los e moldar-lhes as suas ideias de acordo com o que os dirigentes comunistas queriam. Isso começou na década de 1920, nos Estados Unidos e também no Brasil. A geração de 1920, que é a da Semana da Arte Moderna, é a primeira geração da escola modernista. Era toda ela comunista. Não só o meio artístico, cultural e acadêmico foram afetados, mas a indústria de propaganda, do entretenimento também. Conforme a economia se expandia, sobretudo após a Segunda Guerra, a comunicação de massa também se expandia. A publicidade, a propaganda e o marketing se tornaram ciências sociais aplicadas e passaram a fazer parte do rol de disciplinas universitárias. Foi a partir da expansão da comunicação de massa através da rádio e da televisão é que a esquerda se viu diante da oportunidade de conseguir controlar a mente das pessoas, sobretudo de incutir nelas as suas ideologias, com o objetivo de tornar a sociedade ocidental, que sempre foi conservadora cristã e a favor da livre iniciativa, e uma sociedade socialista, como preconizava a obra de Antônio Gramsci, sem ela sentir. Para isso, professores universitários engajados e demais agentes comunistas se utilizaram de técnicas psicológicas para moldar a mente da população. Dois sentimentos básicos humanos foram e continuam sendo utilizados pela esquerda para manipular a mente de milhões de seres humanos: o medo e a culpa. E o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. E o que é a culpa? É a consciência de ter descumprido uma norma social ou compromisso ético-moral assumido livremente e também uma autorresponsabilização por um fato e por algo que fez ou possa ter feito a terceiros e que lhes causou algum dano. Esses dois sentimentos vêm sendo utilizados por professores esquerdopatas e pela grande mídia, por artistas comunistas festivos caviar lacradores, pelos políticos de esquerda, pelos profissionais de propaganda e marketing, intelectuais, etc., para forjar a mente do cidadão comum e torná-lo completamente dócil, acovardado e acomodado às mudanças implementadas na sociedade ocidental pelos comunistas globalistas que estão no poder. O objetivo é formar um típico Homer Simpson, um sujeito que vai aceitando a sociedade conservadora, capitalista e democrática, aos poucos se tornando uma sociedade libertina, comunista e totalitária, como preconizava Antônio Gramsci na sua obra Cadernos do Cárcere. O cidadão como um sapo cozinhando no início na água fria até que ele morre quando ela entra em ebulição. É assim que vem sendo feito
cozinhando a humanidade e a população, principalmente no Brasil. Eis alguns exemplos como o medo e a culpa foram e continuam sendo utilizados pela esquerda. Então eu vou falar agora de alguns exemplos de como o medo e a culpa vêm sendo utilizados para manipular a mente das pessoas. Primeiro exemplo, durante décadas os comunistas infligiram medo de uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos se sentissem pressionados a não intervir em diversos países da África e da Ásia, que acabaram em ditaduras sanguinárias apoiadas pelo regime soviético. Por décadas no Brasil, quem se dizia conservador cristão e a favor da livre iniciativa era taxado de reacionário, apoiador do regime militar, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, pelos artistas comunistas festivos, jornalistas adestrados, pela grande mídia em geral, pelos professores de esquerda e por idiotas úteis. A pessoa se dizia de esquerda para agradar essa gente, que no fundo estavam destruindo os valores morais e éticos da nossa sociedade judaico-cristã. E eles fazem isso até hoje, cancelando as pessoas, ameaçando as pessoas, chamando de bolsonaristas, de extrema-direita. Só que hoje existe uma diferença. Hoje as pessoas estão mais conscientes, estão mais instruídas, né? Falo o pessoal, principalmente da classe média, está mais consciente e não está se deixando levar por essa gente que quer ainda doutrinar as pessoas. Por décadas, no Brasil, os militares foram considerados culpados de todos os males ocorridos no Brasil e implacavelmente perseguidos pela grande mídia. Era como se o regime militar tivesse levado o Brasil à miséria e os militares tivessem cometido genocídio, quando, na verdade, são os comunistas que fazem isso. Esse sentimento de culpa foi introjetado nas nossas Forças Armadas por professores comunistas intelectualoides infiltrados nos colégios, escolas militares e até na Escola Superior de Guerra, o que produziu uma geração de militares frouxos, covardes, simpatizantes da esquerda e traidores da pátria. São os verdadeiros melancias. É o que nós estamos vendo hoje. As Forças Armadas hoje, elas estão completamente adestradas ao modelo comunista, comunopetista bolivariano. A gente está vendo isso. Por conta de toda essa culpabilização que foi feita dentro das Forças Armadas, que foram acuando os militares. Os militares hoje, eles têm medo de serem contra o sistema, porque eles sabem que se eles forem contra o sistema, vão ser taxados de nazistas, de fascistas e por aí vai. Por décadas no Brasil e no restante do mundo, culpou-se o homem heterossexual, branco, educado e com um padrão de vida normal, como se ele fosse o responsável por toda a acumulação de riqueza, toda a miséria, toda a fome, a bandidagem, toda a opressão existente contra as mulheres, LGBTs e demais minorias. Essa culpa foi introjetada na sociedade de tal forma que leis misândricas foram criadas e aprovadas aos milhares, trazendo divisões sociais graves. Aumentaram-se os divórcios, as separações e o receio de muitos jovens de se relacionarem com as mulheres aumentou a população LGBT. Na Europa, por exemplo, a culpabilização do europeu pelo colonialismo e pela escravidão fez com que houvesse um fluxo migratório de pessoas vindas do Oriente Médio, da África para a Europa jamais visto. Hoje, países que antes eram cristãos, hoje possuem 30% da sua população muçulmana, trazendo problemas gravíssimos, pois essa população, ao invés de se adaptar à sociedade europeia, quer impor a sua religião e seus costumes a todos. O que é omitido é que os árabes muçulmanos foram os maiores escravagistas da história. Eles escravizaram, inclusive, europeus. Isso é uma verdade, isso os professores de história não contam. A verdade é que essa história toda foi muito direcionada
para que o europeu aceitasse esse fluxo migratório absurdo. E o que está acontecendo é que a Europa está numa crise muito séria. Uma grande parte da população da França, da Alemanha e de outros países já é muçulmana e já está criando problemas seríssimos. E é por causa dessa infiltração esquerdista, né, nas universidades e do próprio pessoal muçulmano, né, que foi para lá para incutir ideias erradas. Mesmo assim, ainda existem europeus idiotas que se sentem culpados pelos problemas do Oriente Médio e da África e acham certo a abertura do seu país para uma imigração desenfreada que só trouxe prejuízo. Artistas comunistas festivos, caviar, lacradores e mamadores à lei Rouanet incutem medo de cancelamento a outros artistas que não apoiam candidatos do PT e não fazem propaganda para eles. No Brasil, a máfia do Dendê, conjunto de artistas baianos liderados por Caetano Veloso, além de imporem o medo do cancelamento, usam seu prestígio junto ao público para enaltecerem as mentiras ditas pelo Luladrão e demais comunopetistas, como demonizarem os políticos de oposição desse desgoverno. Então a gente sabe, né, que essa turma que está aí, lacradora, né, de artistas, liderados principalmente por Caetano Veloso, eles sempre promoveram esses políticos de esquerda e perseguiram os artistas que mostravam serem hostis à esquerda. E eles fazem isso até hoje e vão continuar fazendo enquanto o público ainda permanecer com esse pessoal. Temos que boicotar essa gente até eles entenderem que o povo brasileiro não mais quer esses caras mandando no meio artístico. A culpabilização de Israel é outra arma que a direita, que a esquerda faz, né, contra a direita, acusando de genocídio e fazendo vista grossa aos atos dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah. É uma estratégia chamada guerra simétrica, utilizada pela ONU e a grande mídia. Infelizmente, muitos judeus acreditam nessas mentiras, assim como estudantes de universidades americanas e europeias. Isso fez com que se formasse um exército de idiotas úteis, extremistas, antissemitas e ignorantes da verdade. É o que nós estamos vendo nas universidades europeias e norte-americanas. De repente, um antissemitismo virulento a favor de uma causa que ninguém ali conhece direito, que é a tal da causa palestina. Entendeu? E isso daí foi fruto de professores universitários infiltrados, com toda certeza. O medo do corte do Bolsa Miséria também é outra arma utilizada pela esquerda para manipular as pessoas. Por fim, como último exemplo, a esquerda que acusava quem dissesse de direita conservador e patriota, de reacionário e a favor da ditadura militar, passou a acusar de fascista, misógino, racista, etc. Ou seja, muita gente não querendo se identificar com esses adjetivos, ou ficam calados ou aderem à esquerda, ou seja, mais uma vez utilizando-se do medo e da culpa. Como a partir de 2018, com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, a direita passou a se assumir como uma força popular. A esquerda se viu a se utilizar de outros estratagemas. Ao prenderem manifestantes patriotas no dia 8 de janeiro de 2023, mais uma vez a esquerda se utiliza do medo para oprimir seus opositores, acusando os patriotas de golpe de Estado e agora também o ex-presidente e seus assessores. É o que nós estamos vendo. Agora a prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas a ser preso no Brasil, por um golpe que não existiu. O que no máximo pode ter existido foram atos preparatórios. Mesmo assim, eles estão fazendo isso para intimidar a população, para evitar que a população vá às ruas, como ela deve ir,
e não sair dela até derrubar essa ditadura comum petista bolivariana e todos que estão do lado dela. Então, o medo que eles têm é esse, e por isso eles estão impondo o medo à população através dessas prisões. Conclusão: não nos devemos levar por essa falsa sensação de medo e culpa imposta pela esquerda. Isso tudo é manipulação que foi muito bem planejado, estudado e é utilizado até hoje. O que o povo deve entender é que somente ele nas ruas, sem data para sair, poderá mudar alguma coisa nesse país. É isso que eu falei mesmo agora. Só o povo nas ruas pode mudar esse país. Então eu encerro o meu vídeo, agradeço a todos, muito obrigado e vamos em frente.